Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Naquele tempo, quando Jesus saiu a caminhar, veio alguém correndo, ajoelhou-se diante dele e perguntou: Bom mestre, que devo fazer para ganhar a vida eterna? Jesus disse: Por que me chamas de bom? Só Deus é bom e mais ninguém. Tu conheces os mandamentos: não matarás, não cometerás adultério, não roubarás, não levantarás falso testemunho, não prejudicarás ninguém. Honra teu pai e tua mãe. Ele respondeu: Mestre, tudo isso tenho observado desde a minha juventude. Jesus olhou para ele com amor e disse: Só uma coisa te falta. Vai, vende tudo o que tens e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Mas quando ele ouviu isso, ficou abatido e foi embora cheio de tristeza, porque era muito rico. Então Jesus olhou ao redor e disse aos discípulos: Como é difícil para os ricos entrar no reino de Deus. Os discípulos se admiravam com essas palavras, mas ele disse de novo: Meus filhos, como é difícil entrar no reino de Deus. É mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Eles ficaram muito espantados ao ouvirem isso e perguntou uns aos outros: Então quem pode ser salvo? Jesus olhou para eles e disse: Para os homens isso é impossível, mas para Deus tudo é possível. Querido irmão e irmã, a palavra de Deus nesse dia que nós estamos meditando a palavra do Evangelho de São Marcos, uma palavra muito forte, profunda, que vem falar aos nossos corações. O Evangelho de São Marcos, capítulo 10, versículos de 17 a 27. Ninguém pode salvar-se pela sua própria força. A salvação é um dom gratuito da benevolência, da misericórdia de Deus. O Evangelho hoje trouxe para nós o relato do jovem rico, que tem um desejo profundo. Ele quer saber de Jesus o que ele deve fazer para possuir a vida eterna. Veja, este homem traz um desejo existencial. Ele não quer a morte, ele quer viver para sempre. E este é o meu desejo, esse é o teu desejo. Cada um de nós que vivemos, nós queremos isso, nós não queremos a morte, nós queremos a vida para sempre. Nós queremos que a nossa vida não termine com este mundo, nós queremos que a nossa vida se perpetue para a eternidade. Agora, Jesus diz para ele: você tem que viver os mandamentos, você já conhece. Veja, isso já indica que este homem, era um homem bom, era um homem praticante da palavra. Não era qualquer pessoa que desconhecia a lei, que desconhecia a palavra. Não, ele sabia da palavra. Jesus diz para ele: tu conheces os mandamentos. Mas, mestre, eu já faço isso desde toda a minha juventude. Esse jovem está dizendo: Senhor, eu cumpro os mandamentos, mas dentro de mim ainda falta alguma coisa. Veja, irmãos, não adianta praticar os mandamentos apenas se de repente o nosso coração não é livre. Não posso obedecer os mandamentos porque é uma ordem e ponto final. Eu preciso obedecer os mandamentos por amor a Deus. E quando eu obedeço os mandamentos por amor a Deus, eu me torno livre, o coração fica despojado. O Evangelho de hoje dá as mãos para o Evangelho de domingo, de ontem. Não podeis servir a dois senhores, não podeis servir a Deus e ao dinheiro. E aqui está a luta deste homem. Ele quer ser de Deus, mas ele também quer ter os seus bens. Não ter os seus bens, desculpe, ele quer ser dominado pelos seus bens. Para ele, Deus e os seus bens caminham quase que na mesma altura. Por isso que Jesus faz aquele jovem perceber: ele está com o seu coração preso, e alguém com o coração preso não pode seguir a Jesus. Veja, Deus é um valor para aquele jovem, mas os seus bens também são valores para ele. Não podemos caminhar com dois valores assim. Ou vamos amar a um e odiar o outro, ou vamos odiar a esse e amar aquele de lá.
é preciso uma decisão. O problema não é ter os bens materiais. O problema é ser possuído por eles. Diz o Evangelho, aquele jovem ficou triste porque ele possuía muitos bens. Mas a verdade é que ele não possuía muitos bens, os bens o possuíam. Por isso, irmão, hoje eu tenho que me questionar, você tem que se questionar, diante dos bens que você tem, que você adquiriu com o teu trabalho, com o teu esforço, quem é que determina as regras da tua vida, os seus bens ou você? Quem domina quem? É você que gerencia a sua história, a sua vida, ou são as coisas que você tem à volta que determinam como tem que acontecer? Peçamos hoje ao Senhor a graça de contarmos com Ele, e não com os nossos bens, não com as nossas falsas seguranças para sermos salvos. Que o Senhor venha em nosso auxílio neste dia e nos dê a graça de vivenciarmos a sua providência, o seu sustento, o seu cuidado que não falta. Deus cuida de nós, não precisamos ter medo, precisamos ter um coração livre para pertencermos a Deus. Que Deus abençoe você, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.